Filhos, eu estou viva. Mais um estudo hoje. Nós vamos lá para o capítulo Exercitando o Aprendizado, né? Nós vamos estar hoje mais 3 capítulos com Tereza aí nos explicando, né? Tá quase terminando, né, gente? Essa obra também. Hoje nós vamos ver 3 capítulos, tá? Espero que não seja maçante, mas nós vamos ver, são capítulos pequenos, né? Ainda não fiz a leitura, mas nós vamos fazer, né, a leitura aqui conjuntamente e vamos fazer as considerações necessárias, tá? Então vamos lá. Exercitando o aprendizado. Meu aprendizado durou um bom tempo naquela cidade. Nunca imaginei que tivesse capacidade para entender tantas coisas, mas os mestres eram de uma paciência infinita, apesar do rigor. Então, quando a gente fala nesse rigor, não vamos entender esse rigor como arrogância, mas nós vamos entender esse rigor como disciplina, tá? O mundo espiritual, ele é muito paciente. Todos estão sempre dispostos, né, a estender a mão, a te dar acolhimento, né? Mas precisa-se de disciplina, né? Então, ou seja, aqui não tem ninguém aqui que está, de uma certa forma, brincando, né? Não tem ninguém brincando aqui. Então, se o mundo espiritual, para que você aprenda, para que você evolua, né, é necessário, sobretudo, disciplina, né? E aqui na Terra também, para que a gente possa trabalhar com o mundo espiritual, para que o mundo espiritual esteja mais próximo de nós, nós precisamos ter também disciplina, né? Principalmente na nossa conduta, porque a nossa conduta é que vai nos afastar ou nos aproximar da espiritualidade, assim como de Deus, né? Eu canso de dizer aqui, é a nossa conduta, né, que vai distinguir, né, quem nós somos e para onde nós vamos, né? O que você faz hoje te aproxima ou te afasta de Deus? Então, são essas perguntas. O que a gente faz por aqui? O que você faz no mundo espiritual, né? Tem disciplina, né? Porque se tiver, você vai caber perfeitamente naquela determinada tarefa que exige determinada disciplina. Se você ainda não a tem, você vai precisar ter determinada disciplina para poder exercer determinada tarefa, tá? Em meus momentos de folga, recebia permissão para visitar meus filhos queridos. Embora fossem visitas curtas, eram muito úteis, pois sempre aprendia e ajudava um pouco. Por várias vezes, Joaquina acompanhou-me. Estávamos muito unidas. Chegou o momento de colocar em prática o aprendizado na escola dos filhos de Jesus. Eu estava pronta para trabalhar. O doutor Amaro veio ao meu encontro muito feliz. Na festa de encerramento do curso, dedicamos um bom tempo para ouvir as orientações do mestre Renato a respeito do porvir. Minhas crianças, chegou a hora de uma nova etapa para aprimorar seus espíritos. O aprendizado aqui nada significará se não for praticado com desvelo e amor em prol de seres mais necessitados. O tempo urge. A Terra carece de vibrações mais positivas. Os encarnados precisam de apoio para não cair em terrenos pantanosos, de onde somente sairão com muita dificuldade. E eu vou parar aqui para a gente fazer considerações a respeito dessa atualidade. A Tereza, né, a Ana, juntamente com a Tereza, as duas escreveram esse livro há muito tempo, né? Então já estavam aí, né? A espiritualidade já sabia dessa necessidade da Terra, né? Já estava passando por essa necessidade e agora está mais latente, né? Então ela fala o seguinte, né? Que os encarnados precisam de apoio para não cair em terrenos pantanosos. Gente, se vocês soubessem
a quantidade de pessoas que estão caindo na depressão, que estão caindo no mundo das drogas e que estão aí com pensamentos, né, levando aí a um possível suicídio. Vocês às vezes pode até dizer, né, a Ana tá doida, né? Hoje a Terra carece muito, né, de apoio moral, psicológico e espiritual. Daí a nossa necessidade de ajudar mais. E mais uma vez eu venho dizer a vocês, não é ajudar só com questões materiais, não é só com um alimento, não é só com uma coisa que está precisando, não é isso. É apoio no seguinte sentido: fulano, às vezes eu não vou poder fazer nada por você, mas ainda assim eu estou aqui. Você sabe por quê? Porque quando a pessoa encontra-se fragilizada, né, por uma determinada coisa ou causa, sei lá o que disparou esse gatilho, né, para ela entrar por esses caminhos, ela precisa primeiramente de apoio. E é muito difícil esse apoio porque nem todo mundo entende, né? Ah, se fulano tá deprimido, é porque quer. Se fulano tá passando determinada situação, é porque quer. E aí vem aquela velha celeuma de novo, eu olho pro meu umbigo, eu cuido da minha vida, o resto que se dane. Né? Cada um vai cuidar da sua vida mesmo. Isso é fato. Mas é aquilo que eu disse lá no início. Você às vezes dá um apoio para a pessoa levantar. Às vezes você, sem perceber, você consegue ali salvar aquela pessoa de cair ou de entrar por um determinado lugar que não deveria. Sei também que muitas das vezes foge do nosso alcance. Você estendeu a ajuda até onde teve e ainda assim deu e ainda assim não teve jeito. Mas, gente, é necessário. Primeiramente, tem pessoas que não conseguem de fato ajudar colocando ali a mão na massa, ou então é uma coisa paralela que às vezes é ruim, né? A gente, como se diz, colocar o dedo aonde não foi chamado, né? Muitas das vezes. Mas nós podemos, sobretudo, gente, ajudar até mesmo em oração. No seguinte sentido: Senhor, eu não posso ajudar, eu não posso fazer nada, eu não consigo, eu não tenho as palavras certas para dar o direcionamento, eu não consigo uma atitude que vai ajudar. Mas coloque no caminho dessa pessoa aquela outra pessoa que será capaz de ajudar, que será capaz de sustentar, que será capaz de reerguer, pelo menos para a pessoa continuar. Sabe? Porque são tempos difíceis, gente, pela Terra. E nem todo mundo está com o mesmo equilíbrio. Então vai cair. Vai cair. E eu vou dizer a vocês, não é porque nós hoje nos encontramos um pouco mais equilibrado que nós também não estamos sujeitos a cair, porque estamos sujeitos a cair também, porque isso é inerente a nós. É inerente a nós, seres humanos. Né? Então, aquele ditado de que a vida é uma roda gigante é um ditado muito certo. Né? Uma hora um está em cima, outra hora um está embaixo. Hoje eu ajudo, amanhã ajudada sou eu. Né? Então, nós precisamos lançar esses nossos olhares. Né?
Hoje eu fazendo uma reflexão sobre a necessidade de todas as coisas que estão à minha volta, não é nem a volta, deu uma travadinha aí, né? Não é nem a volta, né, da Terra, não, é a minha volta, né? A gente olha primeiro a nossa volta. Deixa eu ver aqui o que está na minha volta, né? Então eu fazendo uma reflexão sobre isso, né? E pensando o quão difícil está, cada um com problemas diferentes, mas a grande maioria com problemas muito difíceis de resolver, problemas que fogem da questão material. Sabe? E aí vem aqui a espiritualidade de novo, em livros já bem mais antigos, né? Nem é dessa questão da atualidade, nos dizer isso, né? A Terra precisa de apoio para não cair, né? Os encarnados, para não entrar porque a gente já vibrando positivamente, ajudando no que pode, mexendo no que pode, já está caindo. Imagine se não faz nada. E fazendo essa reflexão, eu lembro, né, daquela frase que eles atribuem a Martin Luther King, eu acho que é isso, né? Que o que impressiona a gente, né, o que preocupa, não é, né, o grito dos maus, né? É o silêncio dos bons, porque muitos podem ajudar, e eu digo mais uma vez, a ajuda, engana-se quem acha que a ajuda é só material. A ajuda material, ela é mínima, né? Porque às vezes o de mais precioso o dinheiro não consegue sanar. Mas é aqueles que têm conhecimento, têm entendimento, sabe das coisas, pode fazer alguma coisa, nem que seja uma prece, e estar em silêncio, né? Que nós possamos refletir sobre isso também, né? Da importância de eu dispensar ao outro, nem que seja uma prece, para que Deus, eu não posso, mas Deus coloque no caminho dela quem pode. Eu posso dar uma palavra amiga? Que eu dê essa palavra amiga? Sem julgamentos. Eu não quero saber se já é uma, já é duas, já é três, já é quatro, já é 10 vezes. Qual que é a palavra? Eu posso te dar uma palavra porque eu não dei ainda nenhuma ajuda, né? Que se refere a mim, a eu me mexer para tentar, né? Eu não posso fazer nada, mas eu posso te dar uma palavra. São essas coisas, às vezes, que a gente consegue acender uma chama no coração de alguém, e a partir dessa pequena chama, essa chama se torna uma chama grande diante da reflexão que ele vai fazer, e ele possa sair do fundo do poço que ele se encontra. Às vezes, é igual eu estou dizendo, nós podemos não conseguir, mas nós fizemos a nossa parte, né? Assim como nós não queremos os nossos entes queridos nessas zonas pantanosas, faça uma prece para o outro, para que ele também é ente querido de alguém, né? Vamos ter um olhar diferente para as situações, sem julgamento, olhando no sentido do seguinte: poderia ser eu, poderia ser o meu filho, o meu irmão, minha mãe, meu pai, alguém da minha família, né? Então vamos refletir sobre isso, né? A Terra carece. Cuidando de irmãos desvalidos do umbral e das trevas, estaremos impedindo uma maior atuação negativa no orbe terrestre. Não há como adiar o trabalho em favor de uma melhora na harmonia astral da Terra. Devemos isso a ela. O que destruímos em épocas pregressas tem de ser reconstruído agora e aqui.
Porque nós já sabemos também, né? O mundo espiritual está lá nos ajudando incessantemente. Isso aqui é fato, né? Eles acabaram de dizer, né? Mas a gente sabe o seguinte, nós estamos em terra em regeneração. Quem não conseguir se regenerar, a próxima reencarnação pode ter certeza será muito pior que essa, né? Porque o local para onde nós vamos, nós temos ciência que é um local muito mais primitivo do que a Terra se encontra hoje. Muito mais. Então, é nós mesmos atrasando aí o nosso processo evolutivo. Não adiem o chamado que estão recebendo pelo amor. Vão para a arena. Dominem os leões da própria inferioridade, lutando pelo bem-estar de irmãos sofredores. Abram seus corações para o amor. Quando pensarem que nada há a fazer, que não há como ajudar, amém. Esta é a chave do reino, amor. Ou vocês acham que foi por outro motivo que Jesus desceu ao plano terrestre? Vão, meus queridos, não temam a dor alheia, não temam a deformidade física e mental dos irmãos infelizes. Tentem imitar Jesus ao olhar os que padecem no palco das ilusões, vagueando sem rumo no umbral ou tramando a perdição de muitos nas quadrilhas trevosas. Jamais se afastem do contato divino. Mantenham o pensamento são e equilibrado e fermentem o amor em seus corações. Jesus se fará presente. Que Maria de Nazaré acompanhe todos vocês. Vão. Espero recebê-los de volta vitoriosos para uma nova etapa de aprendizado. Aqui, gente, é Teresa indo até o umbral, né? Ela vai agora até o umbral. Vai exercitar o aprendizado que ela teve lá nas aulas, né? Infelicidade. Lembra que ela teve as aulas lá na dimensão espiritual, na colônia felicidade, né? Então agora ela vai exercitar, né? Esse aprendizado dela. Só que nós precisamos entender, da mesma forma que eles estão trabalhando no mundo espiritual, nós precisamos trabalhar aqui. Nós que temos um pouquinho de entendimento, nós que estamos aí, né, tentando absorver um pouco do amor de Jesus e dispensar ao outro, nós precisamos também entender que se a espiritualidade amiga está trabalhando, nós também precisamos trabalhar para ajudar. Porque na medida que nós também trabalhamos para ajudar, nós entramos aí, né, numa espécie de quê? Né, de comunhão. Eles estão ajudando, tentando do outro lado, nós vamos tentar do lado de cá também. E se Jesus Cristo está com eles, do lado de lá presente, podem ter certeza que na hora que vocês começarem a querer trilhar caminhos do bem para ajudar, Jesus também se fará presente e vai unir a vocês pessoas também capazes de ajudar. Seja qual tipo de ajuda, né, que for ou que o outro esteja precisando, né? Mas não esqueçam que nós sempre vamos poder dar algum tipo de palavra, algum tipo de ajuda, algum tipo de conselho, né? Tudo isso, né, resume-se aí em caridade, em ajudar, né, para que a terra, mesmo com o pouco que a gente faz, né? Porque se cada um começar a fazer, né, um pouquinho, as coisas vão ficando diferentes, tá? Deixa eu ligar meu banco aqui que tá arredando para lá. Aplaudimos o mestre Renato. Estávamos todos emocionados. Era a hora de partir. Joaquina veio despedir-se. Tive vontade de chorar. Estaremos unidas pelo pensamento. Sempre que quiser, pense em mim e tenha certeza, Jesus nos deixará fazer contato.
Vá, menina Teresa, sua mãe e eu estaremos sempre em prece pelo seu desenvolvimento espiritual. Os grupos organizavam-se para as caravanas de socorro que partiriam sem demora. No nosso, além do doutor Amaro, estaria o presente Júlio, um estudante de medicina que havia sido assassinado friamente por um menor delinquente, mas cujo coração cristão não guardava rancor nem desejo de vingança. Marina, uma ex-atriz famosa na terra e que agora só desejava tornar-se conhecida aos olhos do Senhor. E Rodrigo, um adolescente morto por bala perdida e que costumava brincar com sua tragédia, dizendo: adormeci em meu quarto de barraco na terra e acordei numa mansão no céu. No primeiro instante, quis fugir, pensando que ia ser preso por invasão de domicílio alheio. Mas depois de tudo esclarecido, vi que estava preso era nos laços de Jesus. Ô prisão boa! Sua chegada ao plano espiritual já havia sido prevista por determinações anteriores ao reencarno. Ele pedira para resgatar a antiga dívida do passado. Necessitava de um desenlace brusco e sua família de passar pela dor da separação repentina de um ente querido. Era um aprendizado doloroso, mas precioso, caso fosse aceito sem revolta e nem ódio. Então, mais uma vez, né, gente? Balas perdidas não existem, né? O acaso não existe. Embora, às vezes, aquilo aos nossos olhos nos soa injusto, né? Mas é porque os nossos olhos ainda são muito primitivos diante da situação, né? E ainda nós não temos o entendimento que nós precisamos acerca daquele fato, mas nós sabemos que um dia esse véu é retirado, todas as respostas vão chegar, né? E nós vamos ter ciência, os pingos nos is, os acentos vão então fazer sentido nessa dissertação que a vida nos prega aí o tempo todo, tá? Há de vir os escândalos, disse Jesus, mas ai daquele por quem os escândalos vêm. No caso de Rodrigo, esse pensamento cristão se aplicava com perfeição. O adolescente iria desencarnar como planejara anteriormente, o que deveria ocorrer no mesmo dia ou em 1 ou 2 semanas no máximo. Seu fluido vital estava no fim. O desencarne, entre outros, dispensando a participação de forma acidental, uma queda, um acaso da natureza. Gente, eu acho que eu errei, né? Deixa eu me situar aqui. Vamos lá, no caso de Rodrigo, né? Rodrigo é quem? Um adolescente morto por bala perdida. Então, no caso de Rodrigo, vamos de novo. Esse pensamento cristão se aplicava com perfeição. O adolescente iria desencarnar como planejara anteriormente, o que deveria ocorrer no mesmo dia ou em 1 ou 2 semanas no máximo. Seu fluido vital estava no fim. O desencarne era inadiável. Porém, os fatos poderiam dar-se de forma acidental. Uma queda, um acaso da natureza, entre outros, dispensando a participação de alguém puxando o gatilho de um revólver. Como o tiro fora disparado de forma irresponsável e na trajetória do projeto se encontrava Rodrigo em sintonia com a morte violenta, ele foi atraído para aquele lugar naquele instante. Não havia outra pessoa na mesma vibração. Ninguém desencarna antes do tempo, a não ser os suicidas, que interrompem bruscamente a ligação entre o espírito e o corpo, vindo a sofrer terríveis consequências na espiritualidade até o esgotamento de todo o fluido vital. Apesar disso, o responsável por aquele disparo, a mão pela qual viera o escândalo, não era isento de culpa. Porém, Rodrigo não condenava ninguém. Seu coração não guardava mágoa desnecessária. Era um jovem feliz no plano espiritual, tentando consolar a mãe aflita na terra.
íamos partir. Nossa missão era encontrar no umbral alguns espíritos arrependidos que muito padeciam e cansados clamavam por Jesus em silêncio. Não sabíamos seus nomes, apenas eram irmãos sofredores e prontos para o socorro. Olhei a cidade chamada Felicidade. Agradecida e feliz pela oportunidade de trabalhar e ser útil, segurei a mão de Marina e Júlio e todos juntos, irmanados, fizemos uma prece em favor daqueles que ainda não haviam tido a alegria de se sentir servos de Jesus. Terminamos aí mais um capítulo, né? Vamos passar para o outro. Não gostei desse final desse capítulo, não. Essa história, ela contando essa história aqui de Rodrigo, opinião, né, gente? Mas é assim. E você sabe de uma coisa? Não esse, tá? Não tô dizendo desse, não. Mas existem muitos livros, e não só espíritas, eu acho que livro, literatura em geral. Às vezes a gente pega a obra, né, e tem dificuldade, né, com determinada obra, ou então não tem afinidade com a obra, né? Eu sou mestre, quando eu já fui uma leitora de romance espírita, lia demais, porque eu fazia parte do clube do livro. Então, todo mês vinha um livro para mim, né? Às vezes tinha mês que vinha até 2. Mas chega determinadas histórias que você não se identifica com a história. E aí eu começo a ler, eu já largo para lá, nem continuo, né? Por quê? Porque é uma questão de afinidade. Outra coisa, é muito comum, né, você começar a ler um livro, né, de um determinado autor, né, um determinado médium, né, que está ali, e você também não ter afinidade com o linguajar, né? E aí também, quando é assim, a gente tem que trilhar para procurar, né, um autor ou histórias do tipo que vai ter outros, vai ter ensinamentos diferentes, que vai passar para a gente esses ensinamentos da mesma forma, né? Não é o caso de Filhos Eu Estou Viva, não, porque ele é um livro muito bom, né? Eu gostei, curto, né? Um livro curto, que se você for pegar para ler aí no instantinho a gente lê, né? Mas essa história de Rodrigo aqui, no final, não gostei, não. Começou falando de Rodrigo, já estava no mundo espiritual, depois veio falar de Rodrigo já que iria desencarnar, voltou no tempo. Quando tem muito essas confusão assim, eu não gosto, não. Então, vamos lá? Tereza agora sai e vai para onde? Vai lá para a expedição no umbral. Então, outro capítulo, né? A expedição ao umbral. Fomos andando, conhecendo o longo declive que separa as fronteiras espirituais existentes entre nossa cidade e o plano umbralino. O doutor Amaro ia à frente. Depois de percorrido uma grande distância, deparamos com um descampado que ia piorando de aspecto quanto mais avançávamos. O sol ao longe parecia uma bola de fogo nublada por densas nuvens carregadas. A vegetação era rasteira e ressequida. O solo árido era rasgado em alguns pontos por um arremedo de riacho sujo e fétido. Então, característica aí que já chegaram onde? Em zonas umbralinas, né? O ar denso dificultava a respiração. O clima opressivo e desanimador atingia a todos, menos o doutor Amaro, cujo rosto permanecia inalterado enquanto o nosso destilava suor e cansaço. Irmãos e irmãs, falou o doutor Amaro, daqui em diante as energias deletérias se intensificam.
É mister manter o equilíbrio por meio de orações e pensamentos dignos. Talvez alguns destes espíritos infelizes nos insultem, pois estaremos visíveis aos seus olhos. Entretanto, o medo é desnecessário, porque estamos ao lado de Jesus. Mantenham serenidade e confiança. Vocês estão bem preparados para o exercício da fé. Não esqueçam que os que ainda perambulam por estas paragens são nossos irmãos carentes de compreensão, amor e ajuda. Se se sentirem impotentes perante algum deles, exercitem o amor. Nunca falha. Não olvidem, nossa energia provém de Deus. Tudo recebemos dele. Portanto, livre-se do desânimo e do desconsolo inerentes ao local que ora adentramos. Umbral, gente, a Terra tem muitos locais parecidos, né, com essa energia de umbral, né? Eu de vez em quando me deparo com pessoas falando assim, Ana, às vezes eu entro em determinado ambiente, eu não consigo ficar. Aí eu falo assim, mas que tipo de ambiente? Aí as pessoas falam assim, principalmente onde tem muita gente, muito tumulto, som muito alto, muita bebida, muita confusão, eu não consigo ficar, né? Mas a gente já sabe que essas condições são por quê? Porque ali são energias muito densas e pesadas. E onde tem energias, né, densa e pesada dos encarnados, existe também energia densa e pesada dos desencarnados, né? E aí potencializa a energia daquele lugar, fica densa ao quadrado, né? A ponto de quem tem um pouco mais de sensibilidade não conseguir mesmo ficar, né? Saindo aí desses ambientes específicos, né? A Terra passando por regeneração, essa confusão que tá, ou seja, né, a grosso modo, essa bagunça, né, que a Terra se encontra, é muito comum, às vezes nós estamos bem, né? De repente é aquele marasmo, de repente é aquela sensação de corpo pesado, de repente é aquela sensação estranha, ruim, tudo ficou ruim, tudo parece que tá preto e branco, né? Pelo menos para mim é assim, né? Então, cabe a nós o quê? Quando estivermos longe, né, desses movimentos e que passar por nós, né? Orar e vigiar, né? Porque provavelmente são energia de irmãos passando por ali, tentando influenciar alguma coisa na sua vida aí para que possa também te jogar para baixo, né? Às vezes eles chegam com esse desejo, né? Por quê? Porque na grande maioria das vezes estão sem entendimento, mas a gente sabe também que tem aqueles que estão aí na Terra trabalhando, né? Ao contrário, para que nós que estamos tentando evoluir de alguma forma, sair lá fora de alguma forma, né? Para que a gente também possa ser jogada por terra e possamos também nos sucumbir. Então, por isso, orar e vigiar, né? Além do marasmo que me bate, né? É uma dor de cabeça repentina que você não sabe de onde vem, uma dor na boca do estômago que você parece que você vai vomitar, né? Então são essas energias, né, densas e pesadas que também está aí esparramada na Terra, né? Então cabe a nós primeiramente manter o nosso equilíbrio, não mudar de foco, sabermos que nós estamos caminhando com Deus, sermos conhecedores da nossa conduta, conhecermos sobretudo quem somos, né? E para onde queremos seguir, para onde queremos ir, sabedores de que nós precisamos ser humildes, nós não sabemos tudo, né, o que se passa, né, em nossa volta, porque aquele que ainda mais sabe ainda precisa de saber alguma coisa, porque nós estamos na Terra e nem tudo ainda nos foi mostrado por aqui, tá? Então, quando essas energias passarem por aí, lembre-se, né? Jesus está no barco, não é assim? Vocês obtiveram lições preciosas de esclarecimento a respeito de sintonia energética.
Estão preparados para afinar-se mentalmente com o clima do Pai Celestial e não com o deste pobre ambiente. Mudem já a sintonia. Liguem-se em Deus. Bastou a palavra firme e amorosa do Dr. Amaro para alterarmos a ligação com a vibração infeliz do umbral. Reunimos-nos em prece, rogando ao Criador a força necessária no aprendizado de amor. Avançamos. Algum tempo depois, começamos a ouvir gritos e lamentações bem distantes. O que seria aquilo? De onde vinha tanta dor? Não me atrevia a quebrar o silêncio, mas via refletida no semblante de meus amigos a mesma indagação apreensiva. O Dr. Amaro esclareceu. Haverá prantos e ranger de dentes. Assim disse Jesus. Estamos na realidade da vida imortal. Os imprevidentes que malbarataram a oportunidade de crescimento e aprendizado enquanto encarnados, deparavam-se com o aspecto verdadeiro da vida depois do túmulo. Aqui é o porto real, onde as ilusões se quebram na praia da verdade. O pedir e obtereis não serve apenas para conseguir realizar desejos, mas vale como alerta a respeito do que pedimos. Se pleiteamos harmonia e compreensão, as conseguiremos, mas se nossos desejos enganosos ansiaram por desregramento, violência e desarmonia, também receberemos essas coisas. Contudo, quem poderá condenar os que aqui aportam em desespero? Qual de nós nunca esteve nesses campos? Aquele que hoje aqui perambula aflito é também criatura de Deus como nós. E quem sabe se no futuro próximo não necessitaremos de seu auxílio para minorar nossas dores? As palavras do Dr. Amaro eram comoventes. Tal como imploramos misericórdia a Deus, hajamos o mesmo sentimento em relação aos irmãos ignorantes e sofredores dessa região. Agradeçamos infinitamente pela oportunidade de ajudar, porque os mais beneficiados seremos nós mesmos. Sigamos com fervor, compreensão e entendimento para com aqueles que choram amargurados. O pranto e o ranger de dentes é uma fase de dor aguda e indispensável, porém depende do livre-arbítrio, sua longa ou breve duração. Ninguém é esquecido pelo Pai. Basta um pedido de coração e verdadeiro para ter o socorro necessário. Oremos para estes irmãos infelizes, Oremos para que esses irmãos infelizes redirecionem seus desejos. O Dr. Amaro fez uma prece plena de amor em prol dos desditosos habitantes temporários das sombras. Conforme avançávamos, os gritos explodiam em nossos ouvidos. A neblina espessa era quase palpável. O sol não era mais nem um ponto distante. Acima de nossa cabeça, um angustioso, desolador fim de crepúsculo. O ar úmido e quente não aquecia. Era um calor de febre que dava calafrios. Respiração difícil e extremo cansaço estavam abatendo meu ânimo. Ofegante e de cabeça baixa, olhando o chão que agora era de lama, ressequida e putrefata, pensei que não iria ser capaz. Sentia dores e desânimo. Por várias vezes busquei auxílio no olhar firme do Dr. Amaro. Em súplica distante, angariava forças para conseguir. Emiti um pensamento a Maria de Nazaré, para que olhasse por aqueles filhos aflitos e infortunados. Para minha surpresa, fui beneficiada imediatamente como se tivesse recebido uma ducha de água límpida e refrescante. Agradecida e aliviada, aumentei minhas orações. Então vamos lá, né, gente? A Tereza está lá passando, né, entrando aí em zonas umbralinas, né? E até ela que já tem um determinado equilíbrio, né, está o quê? Está temerosa, né? Está temendo não conseguir chegar até o objetivo. Por quê?
porque é local muito pesado, é local que muitos não conseguem, às vezes não tem equilíbrio até mesmo emocional para poder ver o que se passa pela frente, né? Então, por que essas coisas não são descritas, né? Estão aí, a grosso modo, abertamente nos dizendo em quase todos os livros de estudos que a gente faz aqui, né? Serve, gente, primeiramente para nós termos reflexões sobre nossas condutas, sobre aquilo que a gente faz, né? É um alerta dizendo, olha aqui, né, as possibilidades. Da mesma forma que existe nosso lar, que também já nos foi mostrado como um lado tão bonito, né? Como há tantos outros filmes espíritas aí que nos mostram o lado bonito, né? Existe também o lado trevoso. E o que vai levar cada um de nós para cada lado são as nossas atitudes, são as nossas condutas, né? Então, que Deus permita que cada um de nós possamos estar no caminho, independente da dor que possamos estar passando, seja uma dor da perda física, seja uma dor moral, seja uma dor na alma, uma depressão. Não se permitam cair. E se cair, se permitam levantar. Jamais vamos pensar que um problema será solucionado com outro problema. Se nós desencarnamos agora pelo suicídio, acreditando que os problemas serão sanados, nós já temos conhecimento que não vão. Se nós estamos com um problema hoje e escolhemos os caminhos das drogas para poder tentar, né, sanar o nosso problema, o problema também será muito mais elevado do que aquele problema na origem. Não que nós, né, com o entendimento que nós temos, com a fé que nós temos, não vamos perder a nossa fé. Porque é a nossa fé que vai nos manter de pé em tempos difíceis como está. Né? A terra tá aí misturada, né? A gente vê ora coisas boas, ora coisas ruins. Que possamos escolher sempre o lado de Deus. E que todas as vezes que a gente atinar que não está no caminho daquele em que Jesus desejaria que estivéssemos, ou que Jesus não andaria por aqueles caminhos, que nós possamos abrir os nossos olhos e ainda ter tempo de voltar a fazer parte do caminho que nos leva aí, né, a uma edificação com mais luz, a um entendimento com mais luz, para que possamos, durante, né, a nossa trajetória na eternidade, percorrer aí caminhos melhores de evolução, para a gente não chegar no mundo espiritual e se deparar com uma realidade dessa, né? Hoje eu vi um pessoal dizendo que a grande maioria, né, tem muita gente que está chegando no mundo espiritual e quando estavam encarnados eram espíritas, né? E aí já me vieram com a pergunta dizendo assim, uai, Ana, era espírita, né? Era para chegar de uma outra forma, de ter um outro entendimento, de não se deixar cair tanto, de não se deixar abater, né? E aí a gente vem com mais uma vez aquela resposta, né? Doutrina não salva ninguém. Assim como as religiões também não. Né? E às vezes não adianta você ter o entendimento, não adianta você ter o estudo, se você não pratica aquilo que você aprendeu, aquilo que lhe foi ensinado. Né?
Ser espírita apenas nos dá, né, a condições de entendermos o outro lado. Mas não quer dizer que no umbral não tenha espírita, né? Não quer dizer que no umbral não tenha padres, pastores. E muitas vezes aqueles que a gente achava que eram miserável, né? Tá lá socorrido e amparado. E aí quando você vai ver, né? Olha lá a conduta, olha lá as atitudes, olha lá o caminho que trilhou aí. Vigiar e orar, né, gente? As nossas condutas. Então vamos lá para outro capítulo. Vamos agora para Vozes na Escuridão. Avistei uma turma estranha vindo em nossa direção. Sua intenção maldosa era bem clara. Com um olhar, o Dr. Amaro convidou-nos ao equilíbrio por meio de oração. A gangue dos desesperados parou à nossa frente e mudou de rumo, xingando-nos de covardes mansos com a marca do cordeiro. Agradeci a eles em pensamento. Adorava sentir-me marcada pela mansuetude do mestre. Logo adiante, uma cena pavorosa causa arrepios. Dentro de uma fossa, vários seres estirados na lama, amontoados, choravam e esbravejavam contra tudo e principalmente contra Deus. Nem se davam conta de nossa presença. A neblina densa e escura dificultava a visão. De repente, uma voz de mulher fez-se ouvir com maior energia. Filhos do Cordeiro, ajudem-me. O Dr. Amaro estancou. Olhou em direção de onde vinha o pedido. Quem falou? Talvez porque se assustaram ou não esperavam resposta, todos se calaram. O silêncio sepulcral era aterrador. Fui eu, gritou a mulher. Estava muito escuro. O Dr. Amaro pegou uma lanterna e iluminou o rosto da infeliz. Salve-me, filho de Maria, não suporto mais o sofrimento nesse poço de lama. De repente, todos imploravam ajuda. O alarido voltou. Muitos palavrões eram também ouvidos. O Dr. Amaro iluminou todo aquele charco e falou amorosamente, mas com vigor. Irmãos, estamos em missão de socorro em nome de Jesus e Maria. Eles se calaram apreensivos, temiam o nome de Jesus. A coragem e bondade do Dr. Amaro impunham respeito. Há um mundo maravilhoso à espera de vocês. Pessoas boas para atendê-los em suas dores. Jesus os aguarda. Abram seus corações para serem libertos dos grilhões da infelicidade que os prendem a esse charco. A vida continua após a morte. E ela continua bela e amiga para vocês também. Mantenham serenidade e prece. Aguentem firme os últimos resquícios de dor. Em algumas horas estaremos de volta e levaremos conosco todos aqueles que estiverem em sintonia com a ajuda do céu. Perseverem na oração fervorosa. Seres estranhos e disformes foram se aproximando do local e infligindo castigo aos que ouviam bondoso emissário, enquanto levantavam o punho ameaçador e imprecavam. O desespero tomou conta de todos nós, mas a mulher ainda teve forças para rogar. Filho de Maria, estarei à sua espera. Anjo de Deus, cumpra sua promessa. Era uma voz masculina que implorava. Eu vou aguardar sua volta, anjo de luz. Era a voz de um outro sofredor. O Dr. Amaro desligou a lanterna. Seu rosto estava triste, mas animado. Creio que nossa volta será bem proveitosa com a graça de Deus. Muitos irmãos que chafurdavam na lama serão abençoados com a providência divina que não desampara. Entrarei em contato
Entrarei em contato com Gaetano do Pequeno Poço da Paz para que nos encontre aqui. Precisaremos de ajuda. Fiquei feliz, pois sabia que era meu pai que viria ao nosso encontro. O doutor Amaro olhou para mim e disse: Tereza, seu pai Gaetano luta bravamente pela recuperação de muitos. Doutor, Marina indagou: quem são estes seres de aspecto demoníaco a castigar os pobres coitados dentro dessa cova enlameada? Eles são atraídos pela vibração do ambiente. Primitivos e amorais são usados por obsessores para punir suas vítimas mesmo no astral. Manipulados por entidades inteligentes e malévolas, não são esquecidos por Deus, entretanto. Existem espíritos elevados que continuamente zelam por eles, tentando atraí-los para um viver mais sublime. Prevalece, porém, a lei da afinidade e do respeito, do livre-arbítrio de cada um. Seres de pouca evolução seguem o que mais lhe agrada. Então, gente, a gente mais uma vez vimos aqui o quê? Eles chegaram lá, viram, né, aquelas cenas horrorosas daquele pessoal dentro daquele buraco, né? E o doutor Amaro viu aí, então, a necessidade de buscar ajuda. Tereza ficou espantada, né, os amigos também, por ver que aquelas pessoas ali que ainda clamavam ajuda ainda estavam sendo punidas, né? Então, nós também sabemos que punidas por quem? Nós já discutimos isso aqui em outra oportunidade, por nossos inimigos espirituais, né? Nós, ao longo do caminho, ao longo da nossa caminhada, nós vamos fazendo inimigos espirituais por aí. Por isso é tão importante, quando eu falo com vocês, a questão da gente seguir, né, sem guardar mágoa do outro. Perdoar tanto quanto possível. Porque às vezes uma coisa boba que você faz, né? Se você faz contra uma pessoa que não tem um determinado entendimento, ou pelo menos não estar aberto a entender e a perdoar, instaura-se ali então uma inimizade, né? E essa inimizade ela pode perpetuar aí, sabe-se lá, né, por quanto tempo, né? Então nós sabemos que da mesma forma que existem seres inteligentes, existe Deus, a inteligência suprema, existe os irmãos socorristas trabalhando, existe ali a espiritualidade amiga, também existe do outro lado forças também inteligentes, também com a mesma vontade de destruir, né? Porque os socorristas estão com vontade de quê? De restaurar, de levar embora. E os outros do outro lado também com a mesma vontade, porém com a vontade contrária, de destruir, de jogar para baixo, de continuar punindo, né? Às vezes isso nos soa muito estranho. Nossa, Ana, que engraçado, né? Como assim, né? No mundo espiritual ainda, né? Essa questão de punição, de inimizade, nós precisamos entender que o mundo em que nós nos encontramos é que é ilusório. O mundo que nós encontramos é que, de fato, não é o mundo que nós vamos permanecer. A nossa verdadeira origem é o mundo espiritual. E lá se encontra a grande maioria, né? Dos nossos inimigos espirituais. É certo que nós temos inimigos espirituais que estão aí encarnados, né? Mas a grande maioria está aí diante da eternidade. Então, por onde você passa, surgiu uma desavença, ficou chateado temporariamente, normal, mas ao longo do seu percurso, tente sanar aquilo para não deixar com que aquilo vai virando aí uma bola de neve, talvez, né, em desfavor de cada um de nós. E olhar, né, a questão da vibração. Eu quero esse ambiente para mim? Esse núcleo em que eu me encontro hoje me faz bem, né? Porque muitos estão ali por afinidades. Existem espíritos, né, nas zonas umbralinas que estão ali, muitas das vezes, por acreditarem que são inferiores.
por acreditarem que não são dignos da misericórdia divina. Então eles se afinam com aquele lugar e ali permanecem, né? Até que eles possam ter discernimento, até que eles possam vir clamar por misericórdia. Mas nós sabemos que não é preciso nós chegarmos do outro lado, não é preciso nós estarmos em zonas umbralinas para poder ter esse tipo de pensamento, né? Ter esse tipo de reflexão sobre as nossas vidas. É perfeitamente possível, nós somos perfeitamente capazes de entender isso no agora, tentar resolver, né? Pelo menos o que está ali em nosso alcance, em nossa volta, enquanto há tempo. Para quê? Deixar para resolver uma coisa depois, sendo que eu posso resolver essa coisa hoje. Porque se eu deixo para depois, né? Eu sei muito bem que depois talvez eu precise até mesmo de uma nova encarnação para poder sanar aí um ato, uma consequência, uma coisa que poderia ter sido resolvida ali e não foi, e aí tomou proporções que não precisavam ser tomadas, né? De qualquer maneira, todos serão atraídos para o Criador. Ninguém é olvidado por ele. O que um ser humano pode ter feito para vir habitar este poço de lama? Rodrigo estava perplexo. Viveram na lama do sentimento, dos pensamentos e das emoções enquanto encarnados. Foram atraídos a esse charco por sintonia mental e não por castigo. Deus jamais castiga. Contudo, o aprendizado continua. No futuro, tentarão refazer suas vidas de forma que evitem a recaída neste ambiente, esclareceu o Dr. Amaro. Eles o chamaram de anjo. Era Júlio que se manifestava, demonstrando no rosto a mesma perplexidade de Rodrigo. A bondade de Deus faz que vibremos em concordância com os seres que habitam nossa cidade. É uma vibração bem diferenciada da que encontramos aqui no umbral. Por ignorância ou religiosismo, ao vislumbrar nossa presença, eles julgam estar na presença dos anjos. Lê do engano, mas por enquanto não há tempo para esclarecê-los. Mas o que fizeram? Eram traficantes, policiais corruptos, presidiários ou o quê? Rodrigo ainda não conseguia acreditar no que vira. Seres humanos, respondeu o Dr. Amaro, bem-humorado, mas sem perder a concentração necessária no momento. Por agora, só posso garantir que são seres humanos tão normais quanto nós. Mais tarde, veremos que, no astral, não é somente o criminoso comum que resgata suas dívidas. Muitos cidadãos respeitáveis na Terra são bem mais monstruosos do que os marginais conhecidos no plano material. Pelo menos aqui, não são somente os manos da favela que vão para trás das grades, disse Rodrigo. A prisão está na mente daqueles que teceram teias fortes que impedem a entrada da luz divina. No plano espiritual, não há divisão social, mas moral. O Dr. Amaro olhou preocupado para os lados. Deixemos de divagação por hora. Sigamos em prece. E assim nós encerramos, né, gente? Mais um capítulo. Vejam bem, gente, o que o Dr. Amaro, né, fala lá no final. No plano espiritual, não há divisão social, mas há divisão moral. E às vezes aqueles, né, que aos nossos olhos primitivos de encarnado não conseguem enxergar, às vezes aquele que a gente acha, né, que está salvo, não está. Mas ninguém está escape dos olhos de Deus, ninguém está escape da lei de ação e reação. Todos nós estamos nela inseridos e não adianta ninguém dizer que eu não fiz ou eu deixei de fazer. Tudo está anotado e computado, né? Que nós possamos fazer as nossas reflexões. Acho que não tem novidade, né, pra gente aqui. Nós já vimos bastante dessas coisas
vivendo no mundo dos espíritos principalmente, né? Mas é sempre bom vir, né, esse assunto de umbral, como os espíritos se encontram por lá, né? Para que cada dia mais nós possamos ter mais ciência, né? E não temer, não é questão de temer, é questão de entender que nós não precisamos passar por isso, né? É entender que nós possamos melhorar a cada dia. E é entender que Deus não vai desamparar nenhum de nós, independente da situação que nós estamos passando. E que tudo, né, tem um porquê. Tudo vem quando precisa de vir, né? Não precisa de eu querer desencarnar agora, não precisa de eu querer uma coisa que eu não tenho, né, capacidade para ter agora, né? Tudo vai chegar no momento que tiver de chegar. E nós precisamos, sobretudo, termos paciência. Tá? Alguma dúvida, gente, desses 3 capítulos?